Olá, boa tarde, meus amigos. Mais uma vez, falando aqui ao vivo para você que está nos acompanhando no Facebook, para você que está nos acompanhando no canal A Voz da Verdade Notícias Urgente no YouTube. Estamos aqui para te deixar bem informado de tudo que está acontecendo no nosso país, né, na política, no judiciário, na última que o Alexandre de Moraes aprontou agora nessa semana. E olha só a notícia que chega para nós nessa hora. Você, Brasil, tem que saber da verdade. O STF, eles não estão em cima, eles não estão por cima da lei, eles não têm a margem da lei, eles têm que fazer cumprir e cumprir a lei. Às vezes, muita gente pensa que o STF é um Deus, que os ministros do STF, eles são Deus, e pouca gente sabe que um ministro do STF, ele pode ser preso, ele deve ser preso, quando ele comete absurdo, igual vem cometendo o ministro Alexandre de Moraes, desde o 1º de janeiro, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem trabalhado veemente para prejudicar o presidente, para impedir a governabilidade do país e para desqualificar o pior, desqualificar a honra do presidente. Ele tem trabalhado veemente para poder trazer o desgoverno nesse país. E olha só a notícia que chega de um jurista, de um mestre em Direito, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele que é um conhecedor, por quê? Porque ele é mestre em Direito Constitucional, ou seja, ele estuda a nossa Constituição, ele entende a nossa Constituição e agora ele vai passar para o povo o que é a verdadeira e o que é a Constituição brasileira. Vou ler para você a matéria não é minha, tá? A matéria não foi eu que descobri, foi o Alberto Silva, lá do Giro de Notícia, lá do canal YouTube de Direita, que anunciou também nessa tarde, e eu vou ser o segundo nessa tarde a anunciar isso aqui. Eu quero dar os créditos para ele, porque foi ele que primeiro reportou essa matéria, e eu quero passar para você também. Eu quero que você também fique informado da verdade. Vou ler para você a matéria. Presta bem atenção. Advogado mestre em Direito propõe prisão de Alexandre de Moraes por contrariar o artigo 17 da Lei de Segurança Nacional. O advogado mestre em Direito Constitucional pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vou dar só o primeiro nome dele aqui, Dr. Renato, sugere prisão do ministro Alexandre de Moraes do STF baseado na Lei de Segurança Nacional. Ele entende que o ministro cometeu crime ao contrariar o presidente da República em sua ação de nomear o diretor da Polícia Federal, usando o poder discricionário que está na Constituição Federal. E eu venho falando isso aqui da semana passada. O advogado entende que o ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar em mandado de segurança impedindo a nomeação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal de forma fática, segurança, impedindo a nomeação de Alexandre Ramagem para a PF, demonstrando perda de completa do senso jurídico. Colocou-se acima da lei aos fatos objetivamente. E ele disse mais. Disse em sua decisão ter havido violação da moralidade, pessoalidade e probidade, desvio de finalidade, dentre outras. Pergunto. Aqui é o doutor Renato perguntando. E aqui ele pergunta. Com base em que fatos concretos ele chegou a essa conclusão? Ele leu a mente e captou a intenção futura do presidente e do delegado nomeado? Ele é Deus? A fundamentação que usou na prática
traduz-se em ofensa moral contra o presidente da República e o delegado federal. Presumiu a má-fé em completa subversão jurídica e desrespeito à honra do chefe de governo, do Executivo e de Estado. Quais fatos desabona a moralmente o Bolsonaro e o Ramagem? As meras ilações e os achismos sem prova de Sérgio Moro e da oposição destrutiva ao país? Como pode? Como pode o Alexandre de Moraes reconhecer direito líquido e certo de quem? Do povo? Se o inquérito aberto pelo Celso de Mello sequer foi concluído, a lei não fixa inexistência de relação de amizade entre o presidente da República, o delegado federal, como condição para a indicação à Diretoria-Geral da Polícia Federal. O Alexandre de Moraes é legislador? Ele agora está legislando? Ele está dizendo o que é certo, o que é errado, ele está criando leis agora? É isso que ele está fazendo? É a pergunta do doutor aqui, e a minha também. O senhor é legislador ou o senhor é ministro do Supremo Tribunal Federal? Decide o que o senhor quer ser. Se o senhor quiser ser presidente, candidate em 22, faça uma campanha honesta que nem o Bolsonaro fez e passe pelo sufrágio eleitoral, que aí só vai ser presidente. E continua. Como pode o Alexandre de Moraes... A lei não fixa inexistência de relação, de amizade, entre o presidente da República e o delegado federal. Até porque o Alexandre de Moraes, ele só foi parar numa cadeira do Supremo Tribunal Federal porque ele é amigo do Michel Temer. Ele veio de São Paulo, depois de servir o Dória lá, o Michel Temer precisou dele para resolver um problema da mulher do presidente. Michel Temer, então ainda presidente, ele foi lá e resolveu o problema e ninguém viu mais falar nesse cara. Aliás, cadê esse camarada que fez essas fotos? Sumiu. Alexandre de Moraes entrou na história e resolveu. Para onde ele foi, ninguém sabe. Mas ele sumiu. Vamos continuar aqui. Pela sua lógica, Alexandre de Moraes não poderia ser ministro do STF, pois era amigo do ex-presidente Michel Temer, o que eu disse aqui. Ou não? Fazer analogia como o caso de Lula, que estava para ser preso, é um atentado à inteligência mediana. No caso da Cristiane Brasil, também houve invasão do STF na competência do Temer. Juridicamente, nada impedia a posse da Cristiane. Moralidade? Cada um preenche o conteúdo desse princípio como política e ideologicamente lhe interessa. O Alexandre de Moraes agora é político, ele não é mais ministro. Vamos continuar aqui. Solução é simples. E aqui eu quero atenção. Solução é simples. Não é recorrer ao plenário do STF de modo algum. Recorrer implica aceitar a violação da independência do poder executivo como institucionalmente, constitucionalmente aceitável. O presidente da República deveria executar o seguinte passo: ignorar a liminar do Alexandre de Moraes, observando o artigo 116, parágrafo 4 da Lei 81/12 de 90, ordens ilícitas e criminosas não se cumprem. E o artigo 38, ordens criminosas não se cumprem, ele é como chefe do poder, não está submetido à ordem
antijurídica e muito menos a criminosas de ministro do STF, sem falar que não há poder moderado no Brasil e que ele, presidente, quando da posse, jurou defender a democracia e o Estado de Direito. Convocar a cadeia nacional de rádio e televisão, isso aqui é o presidente da República que deve fazer. E eu estou falando isso aqui desde a segunda-feira. Presta atenção. Convocar a cadeia nacional de rádio e televisão e denunciar para a população o crime praticado pelo ministro tipificado no artigo 17 da Lei de Segurança Nacional. Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o estado de direito penal é crime. Reclusão de 3 a 15 anos. Alguém tem dúvida da violência institucional cometida com nítido abuso de poder? A ausência de fato na justificativa da liminar é sintomática. Decretar a prisão em flagrante de Alexandre de Moraes via aplicação do artigo 142 da Constituição, resgatando o preceito, a lei, a Constituição e a ordem, pondo final na desordem institucional criminosa causada e sem intervenção militar generalizada, sem fechamento de instituições, sem suspensão de liberdades e sem qualquer golpe. Tudo vale. Preste bem atenção, Brasil. Isso aqui que eu acabei de ler para você é um pedido de um jurista, de um advogado mestre em direitos constitucionais. Ele escreveu isso aqui quase que como uma carta ao presidente da República. Porque ele entende, como você, como eu, como 90% dos brasileiros, que o STF, os ministros do STF, não a instituição, mas os ministros que ocupam, os homens que ocupam aquela cadeira, eles viram uma pedra no sapato da democracia. Democracia para eles é aquilo que lhes favorece. Eles não respeitam mais você, brasileiro, não respeitam mais eu, não respeitam mais a sociedade. Eles estão tentando estabelecer nesse país a ditadura do judiciário. O presidente toma uma atitude, como está dizendo aqui esse jurista, como está dizendo aqui, nós viemos a semana inteira aqui nos canais de direita, do YouTube, aqui fazendo as denúncias, falando que estava errado. Nós estamos a semana inteira falando isso aqui. Ou o presidente toma uma atitude agora, ou o STF vai começar a presidir esse país. E nós não votamos em STF, eu não votei em Alexandre de Moraes, não votei em Gilmar Mendes, não votei em Dias Toffoli, não votei em Rosa Weber, não votei em Carmelúcia, não votei no Fachin e nem no Barroso. E não votei nem no Fux. Eu votei no presidente Jair Bolsonaro. Ele é o presidente legal desse país. Ele é o único que está defendendo essa democracia. Ele está segurando e está defendendo. E o Alexandre de Moraes está só atrapalhando, embarreirando, cometendo crime, porque ele virou um criminoso aqui. Presidente, toma atitude. Brasil, vamos para cima deles.